Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre número de oxidação, o famoso NOx. Para a gente entender um pouco melhor o conceito de NOx, a gente tem que relembrar os constituintes do átomo. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar é que toda vez que a gente olha para um elemento ali da tabela periódica, né, um átomo de forma isolada, então aqui eu peguei, por exemplo, o lítio. O lítio está na família 1A da tabela periódica. É o primeiro elemento ali, depois vem o sódio, né, depois vem o potássio, se não me engano. Então o lítio é o primeiro elemento ali da família 1A. Tem o hidrogênio, né, mas o lítio ele é da parte dos metais, né? Tá. O lítio, ele sozinho na natureza, né, sem estar combinado com ninguém, ele é um átomo isolado. E todo átomo isolado é neutro, tá? Então, qualquer elemento que eu pegar da tabela periódica, se eu isolar ele, ele vai ser neutro. Por que ele é neutro? Quando a gente fala que ele é neutro, a gente está falando que ele é eletricamente neutro, ou seja, ele não vai ter mais carga positiva que carga negativa e vice-versa. Ele vai ter carga positiva e negativa, só que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, o porquê disso, né? Então, imagine aqui que a gente tem o nosso átomo de lítio. O desenho aqui do núcleo ficou meio esquisitão, mas então vamos pensar aqui que as bolinhas verdes aqui, elas são os prótons, as bolinhas azuis são os nêutrons, e aqui a gente tem os elétrons orbitando esse núcleo, né? A gente tem aqui o modelo do átomo de Bohr. O que acontece? Aqui nesse modelo, vocês percebam que os prótons e os nêutrons, eles estão no núcleo, enquanto os elétrons orbitam. O número de prótons, ele define o elemento, ou seja, nesse meu núcleo aqui eu tenho 3 prótons, então eu vou ter 3 prótons, é o elemento lítio, né? Então se eu tivesse um próton só no meu núcleo, seria o hidrogênio. Então não importa quantos nêutrons eu tenho no núcleo, sempre o número de prótons é quem vai determinar o nome do meu elemento. Tá? Então, toda vez que eu tiver o lítio, ele vai ter 3 prótons. Tá? Eu posso ter isótopos do lítio, né? Aí, por exemplo, aqui o lítio tem 4 nêutrons. Se eu tivesse um lítio com 5 nêutrons, seria um isótopo. Ou se tivesse com 3 nêutrons, seria outro isótopo. Mas ele continuaria sendo lítio. Tá? Beleza. Aqui a gente já entendeu. Então, se eu tenho 3 prótons no núcleo, eu vou ter que ter 3 elétrons também. Todo átomo isolado, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, se o meu lítio tem 3 prótons, ele vai também ter 3 elétrons. Tá? E como que esses elétrons se distribuem nas órbitas, né? Pelo diagrama de Linus-Pauling. Tá? Aqui eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho, só para a gente lembrar. Então, por exemplo, vocês lembram daquela 1s, 1s2, 2s2, 2p6, aí depois 3s2, né? E assim por diante. Aqui, vamos pensar, eu vou apagar aqui esses números aqui, que são os números de elétrons, né, que vão em cada camada. Então, como o lítio tem 3 prótons, eu sei que ele é 3 prótons porque o número atômico dele é 3. O número atômico significa o número de prótons. Se ele tem 3 prótons, ele neutro, isolado na natureza, ele também vai ter 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, eu vou distribuir de acordo com vou distribuir aqui nas órbitas, vamos dizer assim, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, por exemplo, um S, no S só cabe 2. Então, na primeira camada, aqui ó, o 1, o 2, o 3 é cada órbita. Então, o 1 é essa primeira órbita, o 2 essa segunda órbita. Dentro de cada órbita existem subórbitas, vamos dizer assim. Que, tipo, aqui nessa segunda órbita
eu teria a do S e a do P. Eu teria uma outra órbita aqui, vamos pensar assim. Então, só que o que vai acontecer aqui? Como eu só tenho 3 elétrons, aqui na primeira órbita, aqui mais interna, cabem 2, certo? Porque é 1s2, cabe até 2. Então, já preenchi essas duas órbitas com 2. Aqui na terceira, só sobrou mais um elétron, porque são 3. Então, vai ficar 2s1. Ou seja, na minha camada de valência, que é essa última órbita aqui, eu tenho um elétron apenas. Tá? Beleza. Agora, vamos supor que por algum motivo esse meu lítio ele perdeu um elétron. Ele pode ter perdido um elétron para um outro átomo ou sofreu alguma ionização por algum feixe de luz, alguma coisa assim que incidiu ali e tirou o fóton, tirou um elétron. Alguma coisa aconteceu que ele perdeu o elétron, que não vem ao caso. Mas na hora que ele perde um elétron, essa órbita aqui, né, deixa de existir, porque é onde estava esse elétron, e eu só vou ter esses 2 elétrons aqui. Só que agora, percebam o seguinte, que eu tenho 3 prótons e eu tenho 2 elétrons, ou seja, eu tenho uma carga a mais positiva, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. E lembrando que a carga do próton é exatamente igual à carga do elétron. Então, se eu tenho um próton a mais que um elétron, eu vou ter uma carga positiva a mais. Tá? Uma observação importante. Mesmo perdendo um elétron, esse átomo aqui, com um elétron a menos, ele continua sendo lítio. Porque o que define o elemento é o número de prótons. Ele continua tendo 3 prótons, né? Então, continua sendo lítio, mas agora ele está ionizado. Tá? Estar ionizado significa que ele está ou negativo ou positivo. Né? Ele tem carga elétrica. Então, a sua carga é positiva, né? Pois há 3 prótons e 2 elétrons, como a gente disse. E a carga desse meu átomo aqui, desse meu íon, né? Agora no caso, vai ser mais um, né? Ou um mais, vai ser uma carga 1 positiva. Tá? E a gente fala que o NOx, que é o número de oxidação, também vai ser mais 1. Tá? E você fala, nossa, mas se a carga é mais 1 e o NOx é mais 1, então o que quer dizer isso? Para os compostos iônicos, o que quer dizer compostos iônicos? Né? Aqueles compostos que são formados por ligações iônicas, né? De metal com a metal. Exemplo, né? O NaCl é um deles. Aqui, como eu utilizei o lítio, né? Em vez de eu fazer um exemplo com NaCl, que é mais comum, eu utilizei o LiCl, né? O cloreto de lítio. Então, vamos lá. Nos compostos iônicos, então, o NOx ele corresponde exatamente à carga elétrica do íon. Então, vamos pensar aqui no cloreto de lítio, né? O lítio, como a gente já viu, ele tem um elétron em sua camada de valência, né? E é esse elétron que vai interagir, né, com o cloro, porque sempre a interação química ocorre ali nas camadas de valência. O cloro ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. O cloro, se a gente não soubesse, ele está na família 7A, por isso que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? Outro jeito de descobrir também era fazendo o diagrama de Linus-Pauling, que nem a gente fez aqui. Para o cloro, o número atômico dele é 17. Então, ele tem 17 prótons. Ele neutro vai ter 17 elétrons. E aí a gente começa a preencher até dar 17 aqui no diagrama de Linus-Pauling e a gente vai descobrir que a última camada vai ter 7 elétrons. Tá? Beleza. Então, só que vocês lembram da regra do octeto, né? Pela regra do octeto, o cloro ele quer ganhar mais um elétron, porque ele está com 7. É mais estável ele ficar com 8 do que ele ficar com 7. Tá? O lítio ele está com um elétron na camada de valência, mas ele possui uma estabilidade maior quando ele fica com 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse lítio ele tem uma afinidade de doar esse elétron, né? Ele é um metal, e o cloro, por ser um ametal, ele tem uma afinidade de receber esse elétron, ele é mais eletronegativo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, o lítio vai doar
um elétron aqui para o cloro, né? Esse elétron aqui vai vir aqui e vai ficar para o cloro. O cloro vai ficar com 8 elétrons. E aí, o lítio, por ter doado um elétron, como a gente viu aqui, imagina que é essa situação aqui, ó, que ele doou para o cloro, ele vai continuar com 3 prótons, só que agora ele ficou com 2 elétrons. E você vai falar, nossa, mas é mais estável isso, né? Ser neutro não significa ser estável, né? Então, antes, quando ele tinha, nessa situação, ele estava neutro eletricamente. Mas quando ele perde esse um elétron para o cloro e eles formam essa ligação, esse composto é mais estável do que a sua forma ali sozinha neutra. Tá? Então, o que vai acontecer? O lítio ele vai ficar mais estável, né, nessa forma aqui, junto com o cloro, só que ele vai ficar positivo uma vez, porque ele doou um elétron, né? Então ele tem mais prótons do que elétron. E o cloro, agora, ele tinha 7 elétrons na camada de valência, só que também ele tinha 7 prótons, né? Oh, desculpa. Ele era neutro, porque ele tinha 17 prótons, só que esses 17 e também tinha 17 elétrons. Só que os outros 10 elétrons estavam nas camadas mais internas. Na camada de valência do cloro, ele vai ter 7 elétrons, mas o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que agora, como ele recebeu um elétron a mais, o que vai acontecer é que ele vai ficar uma vez negativo. Tá? Então, o cloro ficou uma vez negativo e o lítio ficou uma vez positivo. Então, o que a gente vai falar é o seguinte, que o NOx aqui, né, isso aqui é o NOx do lítio e esse aqui é o NOx do cloro. É o NOx do cloro. O NOx do lítio é uma vez positivo e o NOx do cloro é uma vez negativo. Ou seja, o número de oxidação do cloro aqui nesse caso é menos 1 e o número de oxidação aqui do lítio é mais 1. Tá? Agora, é sempre assim? Vamos ver caso a caso. Aqui a gente está trabalhando com compostos iônicos. Agora vamos trabalhar com os compostos moleculares. Tá? E a gente vai ver que, dependendo da estrutura da substância que é formada, né, alguns elementos vão variar de NOx e outros vão ter NOx fixos. Né? Então, por exemplo, o lítio, né, família 1A, lítio, cloro, potássio, sempre vai ter o NOx mais 1. Tá? Mas a gente vai ver que alguns mudam e outros não. Tá? Então, agora, próxima lousa aqui, a gente vai falar de compostos moleculares. Agora, vamos analisar o que seria o NOx num composto molecular. Tá? O NOx no composto molecular, ele seria uma carga, mesma coisa, claro, do que no composto iônico, só que uma carga imaginária, tá? Que o átomo teria se os elétrons de ligação fossem contados para o elemento mais eletronegativo. O que quer dizer eletronegativo? Né? Quer dizer uma afinidade que aquele átomo tem de receber elétrons. Tá? O que acontece? Né? Então, o carbono, né, vamos pensar aqui no exemplo do CH4, do metano. Agora a gente não tem mais o CH4, eles não formam ligações iônicas. Né? Ligação iônica é formada entre metal e ametal. Aqui a gente tem, né, o carbono e o hidrogênio, né, no caso aqui o hidrogênio se comportando como um ametal, né, e o carbono também um ametal. É muito mais interessante. O hidrogênio ele tem um elétron só em sua camada de valência. Né? Ele está lá na família, junto com a família 1A, lá em cima, né? Mas ele é um ametal. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Né? O que acontece? O carbono quer, para ele ficar estável, ele quer ficar com 8 elétrons, que é a regra do octeto. O hidrogênio, para ficar com estável, ele quer ficar com 2 elétrons, né? Porque ele só tem uma órbita, só ele quer preencher aquela órbita só com 2 elétrons. Tá? O que vai acontecer? É muito mais estável eles compartilharem elétrons. Né? Então, vai acontecer o seguinte, deles compartilhar aqui esse parzinho aqui de elétrons, então ele compartilhar esse elétron aqui, eles compartilharem esses elétrons e eles compartilharem esses elétrons.
Ou seja, aqui agora o hidrogênio está com 2 elétrons, esse hidrogênio está com 2, esse está com 2 e esse está com 2. Né? A representação disso, né, que a gente está acostumado, é fazer um tracinho. Ou seja, a representação disso é a gente fazer isso aqui, né? Que significa ligação covalente. Tá. Aqui, na hora que eu formei essas ligações, acontece o seguinte: aquele grupinho de elétrons ali que estava sendo compartilhado, eles ficam muito mais próximo de quem é mais eletronegativo. Ou seja, o carbono, ele por ser mais eletronegativo, eu vou passar depois uma fila de eletronegatividade, mas o carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o parzinho de elétrons, em vez de ficar aqui mais próximo do hidrogênio, ele fica muito mais próximo aqui do carbono. Né? O hidrogênio também está utilizando esses 2 elétrons, mas ele fica muito mais próximo do carbono. Esse aqui é a mesma coisa, fica mais próximo. Aqui é a mesma coisa, né? E aqui é a mesma coisa. O hidrogênio está com esses elétrons, só que estão sendo compartilhados, só que ele fica muito mais próximo do carbono, vamos falar assim. Né? Então, acontece que quando a gente pode representar isso da seguinte forma. Aqui a gente tem as ligações covalentes, né? Então, o carbono, a gente faz isso aqui, ó. Ou seja, esse parzinho aqui está muito mais para o carbono do que para o hidrogênio, né? A gente pode pensar assim. Ou seja, o carbono, como ele tinha 4 elétrons na camada de valência, e agora ele tem 8, e está mais para ele, né? Ó, é uma carga imaginária que o átomo teria se os elétrons de ligação fossem contados para o elemento mais eletronegativo. Então a gente está contando os parzinhos de átomo para o elemento mais eletronegativo. Né? Uma carga imaginária que ele vai ter, porque vai ficar mais próximo dele. Então, o carbono tinha 4 elétrons, né, na camada de valência, né? Estava aqui, ó, aqui, só que ele recebeu mais 4 elétrons, um de cada hidrogênio aqui, ó. Então agora ele vai ficar com 8 elétrons, né? Ele ficou com 4 elétrons a mais. Então ele tem 4 elétrons a mais de carga do que o número que ele tem de prótons. Ou seja, aqui o NOx do carbono, vou colocar assim, ó, o NOx do carbono vai ser igual a menos 4. Tá? E o hidrogênio, ele recebe esses 2 elétrons, ele fica com esses 2 elétrons, só que como ele não fica tanto com esses 2 elétrons, é como se ele tivesse perdido esses 2 elétrons. Então, né, só que ele perdeu, ele já tinha um, né? Então ele perdeu, no fundo, o outro era do carbono. Então ele fica estável com esses 2, só que mesmo esse um que ele tinha, ele perdeu também para o carbono, vamos dizer assim, né? Fica mais tempo com o carbono. Então ele vai ficar uma vez negativo. Desculpa, uma vez positivo, porque ele perde um elétron para o carbono. Então, o NOx aqui do hidrogênio vai ser igual a mais 1. Então, o NOx nada mais é do que a carga que aquele meu átomo vai ter depois de ligar com alguém, né? Ou fazer uma ligação covalente ou fazer uma ligação iônica. Agora, a gente vai ver as regrinhas, né? Existem algumas regras que a gente tem que meio que decorar, não tem muito jeito, mas algumas coisas são meio fáceis de entender quando a gente entende a posição dos elementos na tabela periódica. Tá? E eu falei do número de oxidação, né, como sendo a carga que o elétron vai ter, a carga que o átomo vai ter, né, mas aí você pode se perguntar, tá, mas o que tem a ver? Eu poderia chamar o número de oxidação então de carga, né? Mas esse número de oxidação tem um motivo por ser chamado desse jeito. E a gente vai explorar isso em algum momento aqui desse nosso vídeo. Para a gente entender quem ganha elétron e quem perde elétron, né, em ligações covalentes, ou seja, em compostos moleculares, a gente precisa saber a fila de eletronegatividade. O que quer dizer isso? Quais átomos, né, quais elementos possuem maior afinidade de receber elétrons. Então, essa aqui é a fila de eletronegatividade. É o flúor, o oxigênio, o nitrogênio,
cloro, bromo, iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Tá? E a fila de eletronegatividade, e depois vem os metais. Tá? Quanto mais para cá tiver, mais eletronegativo, mais eletronegativo. Ou seja, o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos, tá? Então, qualquer combinação que houver com o flúor, né, o flúor vai receber elétrons, tá? Não importa em qual elemento ele se combinar, ele que sempre vai receber elétrons, tá? Existe algumas frasezinhas para a gente lembrar essa fila de eletronegatividade, né? Uma delas é essa aqui, né? Que é a que eu conheço, que eu aprendi na escola. Em vez de eu falar folclore, né? Eu vou falar folclore, por causa do fom aqui, né? Então, folclore brasileiro, índio, sem cueca, pelado, metais. Essa é o jeito que que eu decorei na época que eu estudava no ensino médio. O que significa oxidar, né? Lembra, toda vez que a gente pensa em alguma coisa oxidado, né, pelo menos eu penso assim em ferrugem, né? Então, pego um pedaço de ferro enferrujado, né? A gente usa esse termo, mas esse pedaço de ferro enferrujado, ele está oxidado, né? Quando eu falo que ele está oxidado, é que ele reagiu com oxigênio, tá? E quando alguma coisa, né, nesse caso do ferro, ele reage com oxigênio, ele perde elétrons para o oxigênio. E olha por quê. Aqui, vamos pensar, né, pensar aqui no Fe2O3, vai. Né? Esse aqui é um dos óxidos de ferro, né? Se eu não me engano, é essa mesmo que é aquela ferrugem que a gente vê no ferro. Eu não lembro se é o FeO ou se é o Fe2O3, mas eu acho que é esse aqui. Tá. Os metais, eles são menos eletronegativos, ou seja, os metais sempre vão doar elétrons para os caras aqui que são mais eletronegativos. Tá? Então, por exemplo, quando eu pego o oxigênio, aqui ó, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, é o que mais gosta de receber, é o segundo que mais gosta de receber elétrons. E aí eu combino ele com algum metal, né, no caso aqui o ferro vai doar elétrons para o oxigênio, ou seja, oxidação significa perder elétrons, né? Porque o ferro aqui ele vai ser oxidado, ele vai perder elétrons para o oxigênio. E por que o nome é oxidação? Porque toda vez que eu faço uma reação com oxigênio, né, por ele ser o segundo mais eletronegativo, é ele que vai receber elétrons, né? Toda vez que eu pegar qualquer elemento, quase qualquer elemento, e colocar na presença do oxigênio, esse elemento vai sofrer uma oxidação, ou seja, ele vai perder elétrons para o oxigênio. Só que o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo. Quem é o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, se eu reagir oxigênio com flúor, é o oxigênio que vai perder elétrons para o flúor. E a gente fala que o oxigênio vai sofrer a oxidação. Tá? Mas o nome vem disso, né? É um nome histórico, né? Vem com a história da ciência, que a oxidação, né? Toda vez que eu reajo a alguma coisa com oxigênio, eu vou perder elétrons, né? Por isso que é oxidação. Só que, no fundo, se eu reagir com flúor, o oxigênio vai acabar perdendo elétron por flúor, né? Ainda não se sabia que o flúor era mais eletronegativo que o oxigênio, provavelmente. E o oposto de oxidação é a redução. E eu gosto desse nome, por quê? Porque se na oxidação o meu elemento perde elétrons, na redução ele ganha elétrons. Então, é fácil de eu entender isso, ou de eu lembrar, né? Redução, ganhar elétrons. Os elétrons eles são negativos. Então, toda vez que eu receber elétron, eu vou ficar mais negativo, ou seja, eu vou sofrer uma redução no meu número absoluto. Então, por exemplo, se eu tinha um NOx, né, que é o número de oxidação, mais 2, e no final eu acabo ganhando 4 elétrons, por exemplo, né, eu fui de mais 2 para menos 2, porque eu ganhei 4 elétrons. Então, eu reduzi, né, de mais 2 para menos 2.
Então eu gosto desse nome da redução, que é só lembrar que eu ganho elétrons, ou seja, eu fico mais negativo. É como se eu, na escala dos números, né, como se eu voltasse para trás para os mais negativos, porque eu ganhei elétrons, né, que são negativos. Tá. Vamos dar mais um exemplo aqui, né, para a gente utilizar aqui a fila de eletronegatividade. Então, o CO2, né, um exemplo aí bem tranquilo, né, que a gente está acostumado a falar dele, que é o dióxido de carbono. Tá. A gente tem aqui essa molécula, né, acho que ela tem mais ou menos essa estrutura. O que acontece? Né? O oxigênio está lá na família 6A da tabela periódica, ou seja, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Isso, certo. Aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Só que aí, para ele se ligar com o carbono, ele fica mais estável. Ele fala, ô carbono, chega aqui que a gente junto, a gente fica, né, mais unidos, né? A gente fica mais estável juntos. Então, o que o oxigênio vai lá e fala para o carbono? Oh, me empresta esses 2 elétrons aí. Aí o carbono, não, mas eu não posso dar esses dois elétrons aqui, né? Porque ele tem 4, só que ele quer ficar com 8, né? Só que então ele fala, vamos compartilhar o elétron, os elétrons, né? Então, eles compartilham. Então, se eu pegar aqui esse grupinho aqui, ó, que está sendo compartilhado, o oxigênio estava com 6, com mais 2 do carbono vai ficar com 8. Aqui também o oxigênio é a mesma coisa, né? Estava com 6, com mais 2 aqui do carbono fica com 8. Ao mesmo tempo, o carbono tinha 1, 2, 3, 4. Com esses dois oxigênios, 5, 6, 7, 8. Tá? Só que, quem que é mais eletronegativo? Né? Então, ó, o oxigênio está aqui e o carbono está aqui. Quem é mais eletronegativo é o oxigênio, ou seja, os elétrons ficam muito mais para o oxigênio do que para o carbono. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Os elétrons ficam mais para o oxigênio do que para o carbono. Tá? No fundo, o que vai acontecer? O oxigênio, por ter recebido 2 elétrons aqui do carbono, ele vai ficar com o NOx do oxigênio vai ser igual a menos 2, porque ele recebeu 2 elétrons, ele puxou 2 elétrons do carbono. Fica mais para o oxigênio do que para o carbono, né, por ele ser mais eletronegativo. Ainda que o carbono esteja compartilhando com ele, né, e o oxigênio esteja também compartilhando com o carbono. Aqui é a mesma coisa, né? Esse oxigênio aqui, ó, ele vai pegar e vai ficar com 2 elétrons a mais. Então, ele vai ficar com um NOx, um número de oxidação. Né, ó. Lembra, a oxidação é perder elétrons, então por isso que vem o nome número de oxidação. Então, o NOx aqui vai ficar menos 2 também, porque ele pegou esses 2 elétrons do carbono. E aqui fica fácil de entender, né? Ó. Se o oxigênio ganhou elétrons, então o oxigênio sofreu uma redução, né? Porque ele ganhou elétrons do carbono. Tá? E o carbono oxidou, ou seja, ele reagiu com o oxigênio e oxidou. Né? Eu tinha lá o carbono sozinho, né? Posso até pensar lá escrever aqui, ó, sei lá, o carbono mais o oxigênio formando CO2, né? Então o carbono estava lá sozinho, né? Ele tinha um número de oxidação 0, a gente vai ver isso, né? Ele sozinho ele não está perdendo nem ganhando elétron de ninguém. O oxigênio sozinho também, todo elemento que está todo composto simples assim, né? Que é o carbono, o oxigênio não está com outro elemento junto, né? O NOx vai ser 0, tá? E aí, na hora que ele compartilha na hora que eles reagem e formam CO2, fica mais elétrons para o oxigênio, né? Então, o carbono perdeu elétron para o oxigênio, só que ele perdeu 4 elétrons, né? Não é que ele perdeu, ele está compartilhando, mas fica mais para o oxigênio do que para o carbono. Então, aqui o NOx do carbono vai ser, o NOx aqui do carbono vai ser mais 4. Tudo bem? Então, o número de oxidação vai falar o tanto que esse meu elemento aqui, né, esse meu átomo, oxidou. Então, o carbono sofreu oxidação porque ele perdeu elétrons. Então, o NOx dele, inclusive, o NOx vai ser
positivo, né? Quanto mais positivo for meu NOx, significa que ele oxidou mais. Quanto mais negativo for meu NOx, significa que ele reduziu em vez de oxidar, tá? Agora, vamos para algumas regras práticas para o cálculo do NOx. Então, como eu disse, algumas substâncias vão ter sempre NOx fixos, outras não, né? Então, é muito importante a gente saber aquelas que têm o NOx fixo, né? Porque através delas a gente consegue determinar as outras que não possuem NOx fixos dentro de um composto, tá? Então, por exemplo, né? Aqui é o que a gente já falou, né, no começo do vídeo, que átomos, quando não combinados, têm NOx zero. Então, né, se eu tiver um átomo sozinho no meu universo ali, né, o lítio, o sódio, o enxofre, o hidrogênio, qualquer átomo da tabela periódica, como ele é neutro, né, ele vai ter carga zero, né, o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, o NOx, né, eles não estão oxidados, né, eles não estão com elétrons a mais nem com elétrons a menos. Então, eles vão ter NOx zero. A segunda regra é quase a mesma coisa, mas não é, né? Aqui eu tenho elementos sem estar ligados com ninguém, e aqui eu tenho uma substância simples, né? Então, por exemplo, eu tenho o O2, ou seja, o oxigênio ligado com outro oxigênio, o H2, né, o hidrogênio ligado com outro hidrogênio, o S8, que eu não fiz aqui na lousa, o N2, né, que é o nitrogênio ligado com outro nitrogênio. E em todas elas, eu vou ter aqui o meu NOx igual a zero. Por quê? Vocês lembram que a ideia do NOx era receber ou doar elétrons, né? Então, pensa aqui no oxigênio. Ó. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Na última órbita ali. Esse oxigênio aqui, ó, ele vai compartilhar esses 2 elétrons com esse outro oxigênio, né? Então, esse oxigênio aqui vai ficar com mais esses 2 elétrons, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma forma esse aqui, né? Incluindo esses 2 aqui. Tá? Só que, vocês lembram que, por exemplo, no CO2, o oxigênio ficava com os elétrons mais do que o carbono, né? Aqui não vai ter como um ficar mais que o outro. O que a gente vai ter aqui é um empate, né? Por mais que eles compartilhem, só que não fica nem mais para um, nem mais para outro. Então, o NOx de cada oxigênio é zero. Uma outra coisa que eu não falei também é que toda vez que a gente está falando do número de oxidação, então, por exemplo, aqui no O2, né? O número de oxidação, quando eu coloco aqui que é zero, significa que é o de cada átomo de oxigênio. Então, por exemplo, esse oxigênio aqui é zero e esse oxigênio aqui também é zero. Tá? Se fosse um, cada um deles teria um NOx de 1. Tá? Então, hidrogênio é a mesma coisa. Né? Essa barrinha é uma ligação covalente, né? Um compartilhamento de elétrons, só que não fica nem mais para um nem mais para outro. Então, a gente tem um empate aqui. O nitrogênio, o N2, né? O nitrogênio está na 5A, na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa receber mais 3 para ficar estável, né? Então, aqui ele precisa fazer 3 ligações com outro nitrogênio. Só que aí também aqui no caso dá empate, né? Então, o que a gente vai ter é que o número de oxidação é zero de cada átomo de nitrogênio, de cada átomo de oxigênio, de cada átomo de enxofre e assim por diante. Tá? Então, substância simples, NOx vai ser zero. Beleza. Agora, vamos pensar aqui nos metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? A família 1A da tabela periódica. Lembrem, né, que 1A sempre quer doar elétrons, né? Tipo os metais ali 1A e 2A quer doar elétrons, né? Eles são metais, tem facilidade disso. E quem que vai toda vez dar 1A, como eles vão doar um elétron, eles vão ficar uma vez positivo. Então o NOx vai ser mais um. Então família 1A, o NOx mais um, tá? Não tem conversa. Então, por exemplo, NaCl, né, cloreto de sódio. O Na aqui vai ter o NOx de mais um, né? Depois a gente discute qual que vai ser o NOx do Cl, mas já adianto que vai ser menos um, porque tudo tem que dar zero, tá? Mas vamos lá. O potássio aqui também, né, família 1A, o potássio
vai ter NOx de mais um. Ele vai ceder elétron aqui para a hidroxila, né, que é o OH. Aqui o sódio vai ceder para o cloro. Do mesmo jeito que a gente fez lá do LiCl, né, do cloreto de lítio, a mesma coisa acontece aqui com o NaCl. E tem um que não está na 1A, um metal que não está na 1A, que é a prata. A prata vai ter sempre o NOx de mais um, tá? A gente vai ter que decorar isso, não tem muito o que fazer, tá? A prata vai ter o NOx mais um. Vamos lá, quarta regrinha. Os metais alcalino-terrosos, né, família 2A, vai ter o NOx mais 2. Essa é fácil também, né? Então, essas duas regras aqui são bem fáceis de lembrar, né? Família 1A, NOx mais 1, família 2A, NOx mais 2. E um metal que vai ter sempre o NOx de mais 2 também é o zinco, tá? Do mesmo jeito que aqui a gente tinha a prata para mais 1, aqui o zinco vai estar NOx mais 2. Tá? Então, cloreto aqui de zinco vai ser sempre NOx mais 2. Sulfato de magnésio, o magnésio vai ter o NOx mais 2. Né? Aqui é o nitrato de estrôncio, se eu não me engano. Então, o estrôncio vai ter o NOx mais 2. Tá? Bom, a quinta regra é do alumínio. Então, o alumínio, né, nos compostos, tem NOx mais 3. Isso que se falar antes, né? Toda vez que eu coloco aqui nos compostos, né? Porque o alumínio tem que estar composto com outro átomo, né? Então, eu coloquei nos outros exemplos também, nas outras regras, né? Escrito nos compostos, porque quando o elemento está sozinho, o NOx é zero, né? Então, tem que sempre atento, tá? Então, aí tem que lembrar, não tem jeito. Do alumínio eu não tenho nenhuma regra vindo na minha cabeça, sim, só sei que o alumínio NOx é mais 3. Tá? Então aqui, né, alguns exemplos. Cada átomo aqui, por mais que eu tenha 2 átomos de alumínio, cada átomo de alumínio vai ter o número de oxidação mais 3. Tá? Aqui também, né, ó, aqui o número de oxidação do alumínio vai ser mais 3. Do sódio, da família 1A, que a gente já viu, é mais 1. Né? Aqui da hidroxila, o OH, juntos eles formam menos 1. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Tá? Agora, o hidrogênio, o que acontece, né? O hidrogênio, nos compostos, né, novamente, ele vai ter NOx mais 1. Tá? Lembra que o hidrogênio está lá na família, junto com a família 1A, lá da tabela periódica, né? Está em cima ali do lítio, né? Então, ele está ali na família 1A, então ele tem o NOx mais 1, assim como toda a família 1A. Então, os exemplos, né? H2O, né? O hidrogênio aqui, cada átomo de hidrogênio vai ter o NOx mais 1. Fosfato, ácido fosfórico, se eu não me engano. Tá? Vai ter o NOx, o hidrogênio vai ter o NOx mais 1 também. Aqui, ácido sulfúrico, né? O hidrogênio também vai ter o NOx mais 1, cada átomo de hidrogênio, repetindo, né? E eu tenho uma exceção, que são os hidretos, né? Então, os hidretos metálicos, ou seja, quando o hidrogênio ele está junto com algum metal, né? Então, por exemplo, o NaH, né? O hidreto de sódio aqui, né? Aí ele vai ter o NOx de menos 1, mas essa é a exceção, tá? Aqui também, né? E é fácil de lembrar, né? Porque o sódio, o potássio, né? Eles estão na família 1A. Então, como é que, se o sódio está na família 1A, ele é mais 1. Aí o hidrogênio vai ter que NOx, né? Então a gente pode ter a variação do NOx no hidrogênio aí, né? De mais 1 ou menos 1. Aqui mesma coisa com o potássio, hidreto de potássio, tá? O cálcio, se vocês lembram, ele está na família 2A. Né? Então, a gente já viu, o NOx dele é 2+, né? E o do hidrogênio, aqui no caso que ele é um hidreto metálico, ele tem o NOx de menos 1. Né? O cálcio é um metal. Aqui é fácil também de saber, né? A gente vai falar isso já, que a somatória das cargas tem que ser 0. Né? Então, se o cálcio tem NOx mais 2, a carga, e eu só tenho um átomo de cálcio, então eu tenho uma carga de mais 2, vamos por assim. Então, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, para eu poder equilibrar as cargas, cada átomo vai ter que ter menos 1, porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Tá?
Então, esse é um outro jeito fácil de lembrar aqui dos hidretos. Tá? Tá. O oxigênio, né, nos compostos vai ter sempre NOx de -2. Tá? Lembrando que o oxigênio tá na família 6A, ele quer receber 2 elétrons, né? E ele, por ser muito eletronegativo, ele vai ter o NOx de -2. Tá? A exceção é com o flúor, né? Com o flúor ele não vai ter o NOx de -2, porque o flúor ele vai oxidar o oxigênio, ou seja, ele vai tirar elétrons do oxigênio, tá? E o oxigênio ele vai ficar com um NOx positivo. Tá, vamos lá. Então, mas em geral ele tem o NOx -2. Já nos peróxidos, né? O que são os peróxidos, né? É quando o peróxido é esse grupinho aqui de O ligado com O, ligado com alguma coisa, né? Em cada lado, do lado direito e do lado esquerdo. Então, nesse caso, o NOx vai ser -1. E é fácil de entender o porquê. Ó, então, vou até dar o exemplo aqui do peróxido já, né? Então, H2O2, peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, tá? A estrutura é essa aqui, né? Ó, HOOH. Então, o que acontece? Lembra que o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio lá na fila de eletronegatividade, né? Ele é o segundo mais eletronegativo. Então, o oxigênio ele vai pegar aqui, vai ficar com o elétron do hidrogênio, vai ficar mais com ele do que com o hidrogênio, tá? Nesse lado aqui. E nesse lado aqui também, o elétron do oxigênio aqui, ou do hidrogênio aqui, vai ficar mais com o oxigênio do que com o hidrogênio. Então, esse átomo aqui de oxigênio, ó, ele ficou uma vez negativo, porque ele roubou um elétron do hidrogênio. Só que quando eu comparo esse oxigênio com esse oxigênio, eles dão empate, né? Porque o elétron que eles estão compartilhando aqui no meio, ó, não fica nem mais para um, nem mais para outro. Então aqui dá empate. Então cada átomo de oxigênio aqui, ó, vai ter o NOx de -1, né? Que é o elétron que ele roubou ali do hidrogênio. Aqui, mesma coisa, né? Então, -1. Então reparem, nas ligações covalentes, né? Toda vez que a gente está fazendo aqui, né, o NOx aqui dos elementos, né, ele sempre a gente está fazendo o NOx de cada átomo daquele elemento, né? Então, né, aqui é de cada oxigênio, tá? O exemplo aqui do oxigênio com NOx -2 é a própria água. A gente já viu aqui nessa regra que o hidrogênio possui NOx +1, então +1 do hidrogênio e -2 para a água. Reparem que a soma das cargas vai dar 0, porque se eu tenho 2 hidrogênio, 2 vezes 1, 2. O oxigênio só tem 1, só que ele tem carga -2. Então, +2 menos 2, 0. Tá? Aqui, ó, o oxigênio tem NOx -2, o cálcio tem NOx +2. Tá? A gente pode até fazer a soma aqui, ó. -2 vezes 3 dá +6. Eu tenho mais 6 cargas. Opa, desculpa, -6. -6 cargas negativas, por causa que eu tenho 3 oxigênios. O cálcio, por ter NOx +2, só que eu só tenho um cálcio, aqui eu tenho 2 cargas positivas. E aí, ó, se eu tenho. Tudo tem que dar 0, a somatória das cargas, né? +2 com -6, para dar 0 aqui, o carbono vai ter que ter carga +4. +4. Então, o NOx, aí como eu só tenho um carbono, então o próprio NOx do carbono é +4, que eu não anotei aqui. Tá? Mas o carbono aqui nesse caso, nesse caso é +4, mas ele sempre varia o NOx dele, dependendo de com quem ele está ligado. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? O oxigênio, NOx -2. Tá? Poderia fazer o -2 vezes 2, -4. Então, para dar 0, eu preciso de +4 aqui. Como eu só tenho um nitrogênio, o NOx do nitrogênio nesse caso é +4, mas esse aqui foi determinado sem... não é porque o NOx do nitrogênio é sempre +4, tá? É porque o nitrogênio ligado com o oxigênio tem o NOx +4, tá? Que a gente determinou através do oxigênio.
Agora, nossa oitava regra. Os halogênios, ou seja, família 7A da tabela periódica, né? Aquela família ali do flúor, do cloro, né? À direita da fórmula, né? Então, se o meu elemento estiver à direita aqui da fórmula, né? Tem NOx menos 1. Então, NaCl, cloreto de sódio, né? O cloro é um halogênio, ele está à direita aqui da fórmula, ele tem NOx menos 1. Aqui a gente poderia descobrir também pelo sódio, né? O sódio, família 1A, tem NOx mais 1. Então, o Cl vai ter NOx menos 1, porque a somatória das cargas tem que ser zero. Tá? A mesma coisa aqui, né? A prata a gente já viu que a prata tem NOx mais 1. E o flúor tem NOx menos 1. Tá? O flúor, ele sempre vai ter NOx menos 1, porque ele vai ganhar de todo mundo, porque ele é o elemento mais eletronegativo. Então ele precisa... e ele está na 7A, ele precisa ganhar um elétron. Ele ganha até do oxigênio, inclusive. Tá? O cálcio aqui tem NOx mais 2, como a gente já viu. Família 2A. E o iodo, né, ele tem NOx menos 1. Inclusive, eu preciso de 2 iodo, né, porque menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 2 a somatória das cargas é zero. E falando em somatória das cargas, que é a nossa regra número 9 aqui, que eu acabei deixando por último para falar, mas já fui introduzindo no meio do percurso aqui, né. A somatória de todos os NOx em um composto é zero. Por quê? Porque todo composto ele tem somatória de cargas igual a zero. Né? O composto sempre é neutro também, porque quando eu faço uma ligação, né, seja ela covalente ou iônica, existe uma troca de elétrons ali, ou um compartilhamento de elétrons entre eles, né? Mas o saldo é sempre zero, né? Tipo, não sai elétron para fora, um doa para o outro, mas não vai para, tipo, o elétron ele não foge e deixa de ir para um dos dois, né? Ou não vem elétron do nada e vai para um dos dois. Fica sempre dentro ali do meu sisteminha, né? Desses meus elementos. Então, a somatória de cargas tem que ser zero, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, né? O hidrogênio, a gente sabe que tem NOx fixo. O oxigênio, a gente sabe também que tem NOx fixo. Nesse caso, não é um peróxido, né? O oxigênio não está fazendo uma ligação com outro oxigênio. Então, a gente tem aqui, ó, que o NOx do oxigênio é menos 2. O do hidrogênio, como a gente já viu, é mais 1. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, como a somatória das cargas tem que ser igual a zero, tem dois jeitos de fazer. Um é resolver uma equação de primeiro grau bem simplesinha, né? Mas acho que nem precisa, porque no fundo o que a gente vai fazer aqui é uma soma bem simples, né? Ó, menos 2. Cada oxigênio tem NOx menos 2, só que eu tenho 3 oxigênios. Então, eu vou colocar aqui um menos 6, que é a carga total dos 3 oxigênios. Tá? O hidrogênio tenho 2, só que cada um deles tem NOx mais 1. Então aqui eu tenho mais 1. Aqui, o enxofre, mais 1 menos 6, que número que eu preciso colocar aqui para ficar zero? Né? Para essa soma aqui dar zero. Né? Essa soma aqui, ela vai ser 1 mais alguém, menos 6 tem que dar zero. Esse mais alguém aqui é o mais 5. Tá? Então, aí, como eu só tenho um enxofre, então o próprio NOx do enxofre aqui é mais 5, que a gente acabou de descobrir. Tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa para o H2SO4. E vocês vão ver que o enxofre ele vai ter um NOx diferente de mais 5. Porque o enxofre tem NOx variável. Então, ó, mesma coisa. Ó. Oxigênio tem NOx menos 2. O hidrogênio tem NOx mais 1. Agora, ó, menos 2 vezes 4, né? Então, vai ficar menos 8. Tudo tem que dar zero. Né? Mais 1 vezes 2, mais 2. Que número que eu coloco aqui para essa soma ficar zero? Mais 6. Como eu só tenho um enxofre, então aqui eu coloco o
mais 6. NOx do enxofre é mais 6. Tá? Poderia ter feito de outra forma, né? Feito uma continha assim, ó. Menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 4, né? Aqui 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. E aí, eu poderia falar que o NOx aqui do enxofre, eu não sei quanto que vale, que realmente eu acabei de descobrir. O que eu faria? Chamaria de X, tá? Só que como eu tenho um enxofre só, então eu faço mais X vezes 1. Isso tem que ser igual a zero, que é a somatória das cargas. Aqui, ó, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 2, mais X, igual a zero. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Passando menos 6 para o outro lado, x igual a mais 6. Foi o que a gente tinha descoberto. Tá? Então, é isso. Só que isso se for, né, que um composto bonitinho, né, que a somatória das cargas vai ser zero. Mas se eu tiver um íon, né, então, por exemplo, um íon isolado, a soma dos NOx dos componentes de um íon é igual à carga elétrica do íon. Então, vou começar aqui pelo SO4. O SO4, ele é um íon, ele vem, né, aqui do H2SO4, o ácido sulfúrico. Só que quando eu coloco o ácido sulfúrico em água, fica 2H+, mais SO4 2-, né? Ele se dissocia. Se eu fizer isso aqui, ó, H2SO4 concentrado, na hora que eu colocar na presença de água, né, a gente vai ter a formação de H+, mais 2H+, mais SO4-, né, mais água. Então, o SO4, ele é um íon, é uma coisa só, né? Tipo, lógico, ele é formado por átomos de oxigênio e de enxofre. Mas quando ele se separa aqui do hidrogênio, eles ficam juntos, né? Então, o íon SO4, opa, esqueci aqui, é 2, né? 2-. O íon SO4, ele é 2-. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. E, ó, oxigênio tem NOx -2. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, certo? O enxofre aqui, só que agora tudo tem que dar menos 2, porque a carga elétrica aqui do SO4 é menos 2. Então, ó, vou chamar isso aqui de X, tá? Como eu só tenho um enxofre, então aqui vai ficar X também. Então ficou X menos 8 igual a menos 2. Então, o x é igual, menos 8 passa para o outro lado, mais 8, com menos 2, mais 6. Que é o mesmo NOx que a gente tinha aqui, ó, porque é o H2SO4, né? Só que aqui, como era neutro por causa do H2, e ali, quando ele se separa do H2, ele continua com o NOx de mais 6. Tá? O Cl, se ele ficar negativo, significa que ele ganhou um elétron. Então, o NOx dele é menos 1. Né? A prata, como ela está positiva, ela perdeu um elétron, né? Ela oxidou, ela fica com NOx mais 1. Tá?